Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus que nós estamos em vias de começar um novo vídeo. Antes do vídeo propriamente dito no assunto, nós queremos pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, inscreva-se, assista o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha e principalmente compartilhe esse vídeo. Eu preciso que você assista o vídeo. É uma forma de você conhecer ou viver a palavra ou continuar conhecendo. Mas eu preciso que, além de você assistir, acabou de assistir, pense numa pessoa que você gosta, que você conhece, ou até uma pessoa do seu convívio que você não tem relacionamento, mas pense nela e mande esse vídeo para ela, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Muito obrigado. Queridos, nós temos falado acerca do Espírito Santo, estamos falando acerca dos dons. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso de número 8 ao 11, nós temos os dons. E entre esses, nós temos os dons de elocução, tá? E desses dons de elocução, que são profecia, línguas e interpretação de línguas, desses três, o apóstolo Paulo destaca o dom de profecia, o mais importante dos dons de elocução. Então, queridos, nós vamos ver que a palavra de profecia ela tem sido definida como falar na própria língua. O dom de profecia tem sido definido da seguinte forma: falar na própria língua sobre a inteira unção do Espírito Santo. Tá? Uma pregação inspirada pode ter um elemento profético, contudo, a profecia ela é inteiramente diferente da pregação ordinária. Profecia é a voz através da qual falam a sabedoria e a fé. Tá bom? Profecia é a voz do próprio Espírito Santo. Nós vamos observar alguns pontos interessantes, nós vamos comentar alguns pontos interessantes a respeito da profecia e dos propósitos dela, tá? Por exemplo, a profecia nem sempre é uma predição. A profecia nem sempre é a previsão de alguma coisa. Muitos ministros pentecostais, pastores, evangelistas, pregadores, podem testificar de ocasiões quando, no meio de um sermão deles, subitamente, o Espírito Santo veio sobre eles de maneira fora do comum. E por um bom período de tempo, eles foram tomados por este poder, proferindo verdades que não propuseram falar ali, não pensaram em falar, nem entenderam antes. Deve ter sido alguma instância de predição, mas nem sempre a profecia no Novo Testamento, ela é uma predição. Não obstante, a profecia, em muitos casos, tem a função preditiva. Nem sempre é uma previsão, é uma predição, mas normalmente, em maior parte dos casos, ela tem a função preditiva. A profecia também não tem a finalidade de estabelecer normas. Vamos colocar aqui, o que eu posso... Vamos colocar o seguinte: nós vamos observar que não há coisa alguma no Novo Testamento que indique ser a função dos profetas na igreja a de servirem como guias, no sentido em que os profetas dirigiam a Israel na antiguidade, por um regime de consultas ao Senhor. Há de fato exemplos tais como a profecia de Ágabo. Quem se lembra lá de Atos? Vou abrir lá. Atos capítulo 11. Atos 11, versículo número 28. Atos 11, 28.
Atos 9, 10, 11. Atos 11, 28. Vamos tentar ver o que nós entendemos com isso aqui. Vê no 28, vê no 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o nos anciãos por mão de aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Veja bem, essa foi uma das situações. E quanto ao que aconteceria com Paulo em Jerusalém, que o profeta também predizia claramente o que iria acontecer, Atos 21, 11. Essa palavra é um pouco mais conhecida, 21, 11, presta bem atenção. E vindo ter conosco, vou ler o 10, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, tá? E vindo ter conosco, ou seja, com os discípulos, tomou a cinta de Paulo. Veja bem, Ágabo não sabia que a cinta era de Paulo. Ele pegou a cinta de Paulo e, ligando os próprios pés, ou seja, atando os próprios pés, o profeta atou os próprios pés, e falou o seguinte: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Muito bem, queridos, presta bem atenção. O profeta deu essa predição, previu isso. O que aconteceu? Os discípulos, receosos pela vida de Paulo, por ser um pregador, aquela coisa toda, o que eles fizeram? Tentaram dissuadir Paulo a não ir para Jerusalém. Mas não adiantou, porque Paulo fala para eles: olha, eu estou pronto não só a ser ligado, amarrado, como até ser morto em Jerusalém. Então, a palavra de profecia, ela é nesse tocante. Os discípulos é que resolveram quanto às provisões a serem tomadas, mas a profecia foi lançada, entendeu? Se Paulo não fosse, não ia acontecer nada, porque Paulo não ia, ele ia ficar ali. Então, a profecia, ela nem sempre é uma predição que se corre, ela nem sempre é uma norma estabelecida por Deus. Ele poderia não ir. Vamos dizer, uma profecia que a gente vê na Bíblia escrito, profetizado para nós: todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será batizado. Eu escolho, eu quero ser salvo, a profecia vai se cumprir em mim. Eu vou crer, vou ser batizado e vou viver a palavra. Eu não quero ser salvo, eu não quero ser salvo. Então, a profecia às vezes confunde, tá bom? A profecia, ela tem a função preditiva, ela tem a função preditiva, mas ela não tem a função de direção. O profeta limitou-se a predizer as tribulações que sobreviriam sobre o apóstolo em Jerusalém. Quanto aos conselhos para que Paulo não subisse para Jerusalém, Lucas deixa bem claro que procediam dele e dos outros apóstolos. Por quê? Preocupados com a vida, é claro, do apóstolo Paulo. Eles pediram: não vá, por isso, por isso, por isso. Nós estamos entendendo isso. Certamente Ágabo não ficou ressentido, atribuindo ao apóstolo uma atitude rebelde, porque Paulo falou o seguinte: faça-se a vontade do Senhor. Uma atitude rebelde. Como profecia que realmente era, sabia que a missão que lhe fora dada pelo Espírito Santo era apenas predizer o que aconteceria a Paulo, e não era impedir Paulo de ir. O Espírito Santo sabia que se Paulo fosse, ele seria
preso e entregue nas mãos do povo lá para poder prendê-lo mesmo. Mas o Espírito Santo também usava Paulo para pregar o Evangelho. Hoje, as pessoas que pregam o Evangelho em países que são proibidos pelos homens de pregar o Evangelho, sabem que correm risco de vida. Já foi dito para eles. Muitos resolvem voltar para trás. Muitos vão em frente e enfrentam a própria morte e morrem. Mas não é porque a profecia predisse, não. É porque ele seguiu a palavra. A profecia, ela não dirige a situação, tá? No tocante à pessoa, ela dirige a situação no tocante ao Espírito Santo. A pessoa é que vai decidir, quero ou não quero. Acabou. Então, Ágabo, o profeta, não ficou ressentido, tá? Ele simplesmente falou o que tinha que falar. Então, o que aconteceria a Paulo? Não para que este fugisse à determinação de Deus a seu respeito, mas para que Paulo se preparasse para aquela fase perigosa do seu ministério. O que Ágabo falou é o seguinte: olha, essa cinta aqui, o dono dela vai passar por isso. Mas o profeta não fez essa previsão para que Paulo, não, então não vou, não. Só estava preparando Paulo. Olha, Paulo, você vai, trocando em miúdos, você vai porque Deus quer que você vá, é o seu ministério, mas se prepara porque vai acontecer isso. Nós tivemos profecias avisando que o mundo passaria por situações. Quem se preparou, se preparou. Não se preparar para não morrer com a doença, não. Quem se preparou espiritualmente. Então, está acontecendo isso hoje no mundo. O que o objetivo da profecia foi alcançado, entendemos por essas palavras de Paulo. Olha o que Paulo falou: eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. A profecia também não é infalível. O dom de profecia não é infalível. Nós vamos ver por quê. Veja bem, muitos não admitem facilmente, mas o dom de profecia envolve uma fusão do ser humano e de Deus. Envolve o infinito com o finito, o imperfeito com o perfeito. Há em algumas pessoas uma concepção, um pensamento falho, que na manifestação do dom de profecia é somente Deus quem fala. Impossível. Por quê? Porque o Senhor, Ele usa o ser humano e Ele usa o homem no seu espírito para participar desse processo. Em alguns casos isso pode ser verdade, mas cabe aqui uma explicação também. Se o dom de profecia é inteiramente uma operação de Deus, sem participação alguma do homem, não seria necessário qualquer instrução quanto ao exercício desse dom. Deus não necessita de instrução. A inspiração de vida divina não exclui a participação do Espírito do homem. A inspiração de vida não exclui a inspiração do Espírito do homem. Volto a dizer, o Espírito de Deus é infalível, mas o homem, o Espírito dele não é infalível, falha. Como prova disto, em sua instrução Paulo afirma, veja bem, 1 Coríntios 14:32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Olha só. Há, portanto, a participação do imperfeito espírito do homem na profecia. Há participação. Se não houvesse, não haveria perigo de falhas, sem necessidade de ser submetido a julgamento. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, 29 a 33, o próprio Paulo fala: e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas julgar como? Julgar segundo os padrões bíblicos, tá? É um pouco confuso, queridos. Antes de começar esse vídeo, eu falei, poxa, meu amor, falei para minha esposa,
esse vídeo de hoje é bem complexo, bem complicado, mas o Senhor, Ele está conosco. A importância da profecia. Tudo que nós estivermos comentando, fazendo atenção, menção de alguma coisa, nós temos que ler 1 Coríntios, do capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, eu não vou ler porque é grande, mas nós devemos ler do verso 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E vou ler o último aqui, o 39, que diz o seguinte: mas se alguém ignora isso, que ignore. 38. Por quê? 39. Irmãos, procurai com zelo profetizar, e não ignoreis falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se você puder, leia o capítulo 14 de 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 40. Faça essa leitura e medite. Nós já vamos terminar. Tudo que nós estamos vendo aqui merece uma atenção. Se nós lermos esse capítulo 14 de 1 Coríntios do 1 ao 39, nós vamos ter um pouco mais de base. E considere que Paulo dá à profecia o primeiro lugar entre os dons de elocução, que são os dons de profecia, de línguas e do interpretar as línguas, tá? Tem algo de diferente e de comparado com o ministério do ensino. Este é um apelo ao entendimento, ao intelecto. A profecia apela às emoções e põe em fogo aquilo que o ensinamento esclarece. A profecia pode arrebatar a congregação às alturas da glória. E entusiasmos pode derreter de ternura e fazer enternecer de temor. Estremecer de temor. Então, meus queridos, vamos pensar direitinho. A profecia, ela ministra verdadeira exortação, edificação e conforto aos crentes, tá? Nos descrentes, ela pode produzir pungente convicção. Exortação não é uma fase distinta do dom de profecia. É dignificada por ser chamada um dom. Constitui o apelo emocional característico dos dons de elocução. Não é uma exploração emocional com um desprendimento brusco, irresistível dos sentimentos, mas em uma emanação controlada, numa demonstração sincera de zelo espiritual em vibrantes palavras dirigidas pelo Espírito Santo ao pecador ou ao santo, com a instância para retorná-lo no erro à verdade, da impiedade à justiça, da obediência e à fé. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Nós vamos chegar, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o dom de línguas, que é o segundo dom de elocução. Não se esqueça, vivemos a dispensação da graça, de onde o Espírito Santo está aqui hoje, está com você, está em nós, para nos convencermos do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nesta palavra. Você pode crer?